E aí, galera, bom dia. Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? É um dia um pouco triste também, um dia de oportunidades. A gente está vendo o preço do Bitcoin ameaçando perder o fundo. Quem tem acompanhado comigo as análises pelo Threads observou que a gente estava numa linha de tendência de alta até um tempo atrás. E essa linha de tendência de alta, ela estava atuando desde o último fundo. A gente perdeu essa linha de tendência depois de passar um tempo lateralizando em cima dela, a gente perdeu ela, certo? A gente testou ela como resistência, esse é um movimento clássico de pivô. A gente agora pivotou para baixo, certo? E como vocês bem sabem, para a gente poder calcular a continuidade do movimento, a gente pega o do ponto aonde o preço fez esse primeiro suporte de 12% e calcula de cima do pivô 12% para baixo, a gente vai atingir os 79 mil dólares de acordo com essa técnica de análise. Perfeito? A situação atual do Bitcoin é que ele está sendo afetado pelo mercado global. É engraçado porque o mercado sobe, ele não sobe, quando o mercado cai, ele cai. Essa situação é: o ouro está aparentando que bateu um topo depois de um rally insano de alta. Ele parece que bateu um topo. Vocês podem observar a diferença dele para o Bitcoin. Se a gente pegar aqui o mesmo time frame, por exemplo, 18 de novembro de 2024, aí você olha para o Bitcoin, você vê que é bem diferente, né? 18 de novembro de 2024 vai estar novembro aqui. Você vê que o movimento do Bitcoin era muito similar até este momento aqui, quando ele simplesmente mudou de tendência e entrou num período de correção mais severo. Enquanto o Bitcoin, aliás, enquanto o ouro corrigiu brutalmente, o S&P 500 nem tanto, porque ele não está tão esticado. Vocês podem bem observar, ele fez um candle pavio interessante ontem de sombra, hoje também está fazendo. Então, assim, parece que tem capital entrando aqui embaixo, possivelmente o dinheiro que saiu do ouro está vindo para cá, para o S&P 500. E não para o Bitcoin. O Bitcoin está extremamente fragilizado. E o nosso foco hoje, agora, vai ser analisar o Bitcoin. E observar que a gente está, assim, é bem cruel o gráfico do Bitcoin. A gente está perdendo as médias, a gente está rejeitando as médias de 50, 70, perdendo a média de 600 com força, vindo testar o último fundo. E tudo que segura o Bitcoin agora é um último fundo aqui nessa região. Assim, existe uma zona aqui, né, se a gente considerar que aqui abaixo nós temos toda essa liquidez que formou o fundo anterior. Então aqui existe uma bastante demanda, né, de Bitcoin, bastante demanda por Bitcoin aqui nessa região. Vai ser uma zona bem complicadinha aqui, mas a gente está literalmente indo em direção a ela agora, tocamos até próximo dela. Eu não acho que a gente vai conseguir reverter isso aqui rápido. Me parece que a gente vai continuar batendo aqui com força. Na melhor das hipóteses, a gente faz uma reversão aqui, ou então a gente continua a queda até os 75. E os 75 mil dólares vai ser condizente com estes fundos aqui, certo? Esses fundos aqui anteriores. Também vai ser condizente com a região de topo anterior aqui, que formou nesse ponto, que é um ponto de apoio extremamente forte. É assim, galera, a não ser que o mercado global entre em um período de correção severa, o que não está me parecendo ser o caso, mas me pareceu uma questão de volatilidade extrema no mercado de metais que estava super. O mercado de metais como um todo estava super alavancado. Tinha muitos trilhões de dólares em alavancagem, em posições, etc. E aquela queda do ouro afetou todos os mercados. Então eu não acho que tenha sido um sinal de topo, na verdade. É uma instabilidade no mercado de ouro.
que gerou essa reversão de tendência, pelo menos o gráfico de 4 horas do Bitcoin, que estava em tendência de alta, reverteu para baixa. E a situação é assim, eu realmente não acredito. Eu não acredito que a gente vá para 50 mil dólares agora, a não ser que a gente consiga, a não ser que a não ser que aconteça algum tipo de evento macroeconômico mais severo, sabe? Realmente não acredito. Mas é verdade também que, considerando o nosso grande canal aqui de movimento do Bitcoin do diário, aonde nós temos aqui, por exemplo, o fundo anterior do bear market, aqui na região de 17, que se nós caímos aqui até a região de 60, a gente não está falando de um crash assim, astronômico. A gente está falando de uma queda de 25%, certo? Então nada para se assustar. Nada para se assustar, certo? A gente tem comprado bastante nessa região, inclusive meu aporte de segunda-feira, talvez eu faça ele hoje ou amanhã, não sei, para poder pegar um pouco desse movimento. Mas a situação do Bitcoin não tá legal, como tenho dito, certo? Isso aqui para mim é uma óbvia tentativa de perder o fundo. Aí eu tinha dito para vocês que eu vou até deixar esse canal, essa região que está no diário, que uma vez que nós perdêssemos, a gente está fazendo exatamente isso aqui agora. Vocês podem muito bem observar a linha pontilhada de suporte. A gente fez um fechamento bem em cima dela, a gente está perdendo ela agora. Então, assim, as chances são, a não ser que o Bitcoin reverta essa para 86 mil dólares hoje, sábado, a maior probabilidade é que a gente vai continuar caindo até a região de 73, 74. Entendeu? Essa é a maior probabilidade. É uma região de apoio importante, uma região como eu disse para vocês anteriormente, de suporte importante. E na hora que a gente observa o RSI, a gente percebe que agora a gente está no mesmo nível de RSI que a gente estava, exatamente no mesmo nível de RSI que a gente estava quando a gente fez esse fechamento aqui. Porque o que pega o RSI é o fechamento. É o fechamento aqui, ó, em 87. A gente está no RSI 35 naquela época, e agora a gente está no RSI 35 de novo, só que agora a gente está em 83. Então o RSI ele deu uma aliviada, abriu um espaço. E a gente está agora fazendo mais um teste no RSI 35. É uma região de interessante de compra? É sim. Claro, em bear market ele pode chegar mais, ele pode descer um pouco mais. Então a gente estaria falando ali, se salvo engano, deixa eu só ver se esse aqui tá o 35 ou aqui tá o oversold da 40. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Não, eu tô achando que isso aqui tá errado. Eu apaguei o RSI sem querer. Putz. Até eu encontrar de novo esse negócio vai demorar uma vida. Deixa eu ver se tá salvo aqui. É isso aqui, ó, RSI Levels. O RSI Levels, ele tá em o 30, né? A gente tem o 30, é a mais clara, e depois os menos claros. Então a gente está em 30. Então você pode ver, 30, o RSI 30 hoje é exatamente 74 mil dólares, que eu tinha dito para vocês, que é a região que eu vejo como o suporte máximo. Vou ter que voltar aqui esse triângulo, vocês podem observar. A gente tá exatamente no lá. Se fosse repetir um bear market, que foi aquele fundo lá atrás, que a gente pegou o RSI, aqui tem uma divergência, né? Porque o ponto mais alto é RSI mais baixo, o ponto mais baixo é RSI mais alto. Mas enfim, a gente está falando aqui do 25, 26, numa queda brusca. A gente está falando aqui dessa região exata de 65 mil dólares. Então, existe a possibilidade de chegar lá? Sim, existe a possibilidade de chegar lá. Ou então aqui embaixo, só que isso aí já seria um bear market. E a gente não está num cenário, é que nem aquela coisa, o ciclo de 4 anos do Bitcoin e toda aquela história de ciclo, ela já não é mais válida, do meu ponto de vista. Na verdade, nunca foi 4 anos, sempre foi um período diferente. Mas o que eu acredito que sempre aconteceu é que a gente estava atado à liquidez mundial, entendeu? E o Fed acabou de anunciar que não vai cortar juros. E pelo jeito, nas próximas reuniões, ele também não vai cortar juros.
E o mercado como um todo está esticado de várias formas. Então, se o mercado global entrar numa correção mais severa, S&P 500, se o mercado global entrar, a gente pode vir aqui nessa região, sim, certo? E fazermos aqui um fundo. É verdade que para você conseguir lidar com essa queda aqui, você tem que ter um pouco mais de paciência, perfeito? Quando nós olhamos o Squeeze Momentum, que é aquele nosso maravilhoso indicador, a gente tem um sinal óbvio e claro de que a gente está indo fazer, a gente está indo, né? A gente está no processo de fazermos um histograma atípico no Bitcoin. É um histograma muito atípico, é a primeira vez em um gráfico semanal que nós temos um histograma cujo aqui, nem aqui aconteceu isso aqui atrás, nem isso aqui aconteceu. A gente tem um histograma duplo, né, composto. Assim, qual que é a diferença do histograma duplo e composto? O histograma duplo, ele é isso aqui, ó, são dois topos, tá vendo? Só que você tem um vale evidente entre eles. Aqui não, a gente tem um histograma diferente. A gente tem uma situação em que a gente não tem esse vale entre eles, a gente tem a continuidade do mesmo histograma. Ele está abrindo um fundo, no caso aqui, um topo mais alto. A gente já está praticamente no mesmo nível da queda. Então, eu acredito que a tendência aqui é a gente continuar mais uma semana caindo. Mais uma semana caindo e abrirmos aqui mais um candle maior do que o anterior, por uma continuidade de queda. É uma razão pela qual eu não quero, nesse momento, colocar meu capital que eu tenho de caixa, porque se a situação chegar a tal ponto de que nós chegarmos aos 74 mil dólares, eu quero ter dinheiro para poder enfiar aqui, cara, sério. Então, assim, eu vou deixar para fazer o aporte semanal meu mais pro meio da semana que vem. Claro, eu tenho que observar também como é que vai fechar o candle semanal para ter certeza. Mas eu acho que eu vou segurar um pouco mais, porque tá me parecendo que essa queda vai continuar com mais força um pouco, por causa do mercado global mesmo, nem é por conta do Bitcoin em si. Não é que o Bitcoin está entrando em bear market, mas de fato, o mercado global está deixando a situação tão tenebrosa pra gente, sabe? Já não tem liquidez suficiente e começa a acontecer essas liquidações em massa, a liquidez ela some, o pessoal fica com medo de operar. Porque a liquidez, a volatilidade muito alta afasta a liquidez, certo? Essa liquidez afastada facilita movimentos de correções mais amplos. Então eu quero ficar esperto aqui com essa região. Eu acho que assim, gráfico de 4 horas não vale nem a pena a gente olhar. Não vale a pena nem a gente olhar. Eu tinha falado no Threads. Eu tinha feito uma publicação ontem no Threads. Que eu falava, os alvos do Bitcoin é 84.300, depois 80.800, certo? E aí, isso foi quando o Bitcoin ainda estava em 85.300. Beleza. A gente puxa aqui, a gente fechou um candle em 84.700. A gente fechou um outro candle de 4 horas em 83.900. E a gente foi lá em 81 mil dólares e a gente já voltou. A gente quase que eu acertei exatamente os pontos. Um pouco diferente, né? Tem que pegar aqui 84.300 e 83.900. Um pouquinho próximo, mas foi essa mesma região. Então, por que eu falei dessa forma? Por conta desses pavis aqui. Só desses dois pavis aqui e o fundo. Bem simples, nada de mágica. Tem os pavis, a gente traça uma região de suporte aqui entre eles. A gente pode até fazer uma região maior aqui, por exemplo. Certo? Que é literalmente o que o preço respeitou. Tá aqui. E depois dele só tem esse pavio aqui. Na verdade, tem até um outro aqui abaixo que também serve como ponto de apoio. Mas a gente nem precisou chegar lá. A gente tocou aqui na região, já apareceu liquidez. Só que, claro, a gente está numa situação em que agora o preço ele tá muito extremo no 4 horas. Ó, pra você ver como é que funciona o alívio do RSI. Ele chegou muito extremo aqui, ele aliviou, o preço quase não veio de lugar. O RSI aliviou para quase 50. Aí ele faz mais uma pernada de baixo. Aí ele tocou aqui,
Aí falou, agora tem que aliviar de novo. Ela aliviou bastante, até os 60. Tocou na linha de tendência, plou para baixo. Agora a gente está no mesmo nível de RSI daqui, só com a diferença de preço de quase 5%. Então agora ele precisa fazer de novo um alívio, certo? Ele vai aliviar de novo aqui para a região. E daí a gente vai saber, a gente vai descobrir se ele vai plou para baixo e romper esse fundo, ou se ele vai se segurar no fundo e começar a fazer uma reversão, certo? Então essa linha aqui já pode ser excluída, ela é totalmente desnecessária, a gente já passou por ela. A gente tem agora uma zona de suporte interessante e qualquer retoque nessa região aqui eu estarei comprando. O algoritmo, inclusive, o algoritmo, inclusive, como o nosso RSI ele aliviou, porque não sei se vocês se lembram, mas na época em que a gente estava em 82, nosso RSI estava em quase 45. Quase 45. Agora a gente está em 48 aproximadamente. Então a gente está em 48, a gente está no mesmo valor de preço. Ou seja, a gente tem espaço até os 45 para poder voltar a cair. Perfeito? Que eu acho que os 45 hoje vai estar localizado lá na região de 77, 78. E o estresse do mercado já não está no 1. Eu lembro que quando a gente estava no 82, ele estava no 1, estourado. Não está mais no 1, por quê? Porque a gente já esteve aqui antes. A gente está fazendo um segundo toque. Então ele entende que o estresse agora não é o mesmo estresse que era na época em que a gente estava chegando aqui pela primeira vez, certo? E conforme esse índice de estresse subir e esse RSI cair, o nosso aporte vai começar a aumentar. E atualmente o nosso aporte já está em R$ 317, ou seja, 50% maior do que o aporte base. Sendo que a gente ainda pode chegar mais longe, porque a gente pode chegar até 2,5% do aporte. 2,5%, 2,5 vezes o aporte. Então a gente pode chegar até R$500. É por isso que é importante manter o caixa intacto. Quem não tem caixa, se tiver dinheiro para depositar no caixa, e é até uma curiosidade, porque eu tenho um usuário que ele não sabia disso até ontem. Aí eu contei para ele. Você pode depositar no seu caixa, você pode vir aqui e depositar. Você faz um depósito. Claro, tem que ser em dólar, porque o sistema inteiro opera em dólar. Se hoje eu fosse alterar para real o sistema hoje, é como se eu estivesse refazendo a arquitetura financeira do sistema inteiro. É um trabalho enorme e gigantesco. Então eu prefiro não mexer nessa parte ainda enquanto eu estou trabalhando em outras partes do site. Mas enfim, você pode simplesmente fazer o seu depósito e guardar o dinheiro aqui e esperar a oportunidade. Perfeito? Quando o Bitcoin estava lá no seu valor anterior, que quando a gente fez esse aporte aqui em 19 de janeiro, então a gente estava nessa compra aqui, estava em 93. A gente estava poupando dinheiro. A gente começou a utilizar um pouquinho em 87 e agora a gente vai voltar a utilizar o caixa com mais força e violência nessas partes inferiores do gráfico. A gente tem um caixa hoje de aproximadamente R$2.000. Estou pensando se eu não, acho que eu vou botar uma graninha adicional nele para poder comprar essa parte da queda. Nosso preço médio está em 93, no meu caso aqui o preço médio meu está em 93, o preço médio do DCA fixo em 98.700, ou seja, a gente está batendo o DCA fixo com tranquilidade, que é o pessoal que compra toda semana o mesmo valor, sem olhar qual valor, ele só compra o mesmo valor. E então a gente está fazendo um bom negócio por enquanto, beleza? Deixa eu ver se mais alguma coisa importante para a gente poder comentar a respeito. Como é que tá o Bollinger? Deixa eu ver se o Bollinger tem alguma coisa interessante aqui. Bollinger tem um dado interessante, sim. O dado interessante dele é que a banda inferior dele hoje está em 74. São muitos indicativos que a gente vai em 74. Interessante, eu queria ver como é que está o RSI Bands, onde é que está o RSI 45 hoje, deixa eu dar uma olhada aqui.
Então, 47 em 87.300, 46 em 85, a gente já está mais abaixo, 45 está em 82.700, o 44 em 80, o 43 em 77. Então, a gente estaria indo para o RSI 42 ou 40. Poxa, o RSI 40, cara. RSI 40? Pô, vai ser bravo. Aí ser brabo. Um eventual fundo de bear market hoje estaria em S32 na região de 41 mil dólares. Vocês conseguem perceber a diferença gigantesca que tem entre o RSI 40 e o RSI 32? Vamos pegar o 30. O 30 está em 41 e o RSI 40 está em 70. É uma diferença muito grande. Essa região aqui abaixo de 40 ela é muito extrema. É só bear market para chegar lá. Só bear market para chegar lá. Mas é isso. Eu acho que o vídeo acho que não tem mais coisa interessante para falar para vocês não. Se eu pensar em alguma coisa, eu faço uma publicação no Threads mais tarde. Ok? Só um detalhezinho. Essa média aqui, cara, ferrou com a gente, viu? Essa média aqui ferrou com a gente. Ai, Deus. Mas beleza, pessoal. Muito obrigado e até uma próxima.